Bom dia, pessoal. Eu havia escolhido o tema de acessibilidade digital, né? Aí, para esse segundo trabalho, refleti melhor e decidi abordar mais especificamente a acessibilidade digital para pessoas que se encontrem no espectro do autismo. Para que eu tivesse uma ideia, então, de como esse transtorno afeta o uso da web para essas pessoas, entrevistei 5 delas para que pudesse ter dados qualitativos acerca do uso, né? Antes, porém, da gente falar qualquer outra coisa, é importante entendermos um pouco do que é esse transtorno. Basicamente, ele pode se apresentar com déficits neurológicos em 3 áreas principais: na comunicação, na socialização e no comportamento. Os déficits podem se apresentar com maior ou menor severidade, geralmente são falados em 3 níveis aí de severidade: o leve, o moderado e o severo. Nenhuma pessoa com autismo vai manifestar esse autismo de forma idêntica. Essas pessoas com autismo têm dificuldades em entender figuras de linguagem, sarcasmo e seguir certas instruções complexas. Também costumam ter dificuldade para saber quando falar e quando ouvir numa conversa. Elas têm dificuldades em iniciar interações sociais, relacionamentos e também em mantê-los. Seus interesses costumam ser limitados e intensos, o que a gente chama de hiperfoco, o que pode tornar as conversas rapidamente desinteressantes, tanto para eles, né, que vão perder o interesse numa pessoa que não queira falar sobre esses assuntos, quanto para os neurotípicos, que não vão perder o interesse porque eles estão falando demais ou não estão falando nada. Eles gostam de uma rotina rígida, previsível, e situações que fujam a essa rotina costumam estressá-los demais. Muitas vezes também apresentam estereotipias, que são comportamentos repetitivos, e têm hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. O autismo costuma ser mais diagnosticado em pessoas do sexo masculino do que feminino. E acabou que isso se refletiu na amostragem da entrevista, já que 3 dos participantes são do sexo masculino e 2 feminino. Todos eles, né, foram formalmente diagnosticados por profissionais qualificados da área e têm idade entre 22 a 28 anos. Todos são da ponta mais branda do espectro, equivalente à síndrome de Asperger do CID-10, que é um manual de diagnóstico, e não possuem deficiências intelectuais. Todos os entrevistados moram em outros estados ou países, e com a pandemia seria impossível fazer essas entrevistas pessoalmente, de qualquer forma. Por isso eu acabei utilizando aplicativos de mensagem para fazer essa entrevista, tipo WhatsApp, Twitter, Slack, mas a entrevista ocorreu em tempo real e durou mais ou menos 1 hora cada entrevista. Ela foi semi-estruturada porque eu preparei 22 perguntas, mas, conforme foi necessário, fiz outras perguntas, ou então deixei de fazer quando o entrevistado já respondia elas incidentalmente em outras perguntas, ou então quando eles respondiam de forma muito seca e não elaborava, eu acabava perguntando mais coisas para eles falarem mais sobre elas e tal. Das 22 perguntas, só 2 foram fechadas, e uma dessas 2 que era fechada era uma escala de Likert com 7 níveis. Então, com essa entrevista eu quis avaliar esses 7 tópicos aí, que são o tempo que eles gastam na internet e como, né, já que podem usar tanto para lazer quanto para trabalho, de que jeito os estímulos sensoriais os afetam, porque a internet é um espaço hipermediático, né, o hipertexto, a multimídia e assim vai. Eu avaliei também se havia algum impedimento nesse uso por conta da rigidez da rotina deles, ou então se esse uso já havia sido incorporado a essa rotina, né? Que foi o que a gente vai ver que aconteceu. Avaliei como as estereotipias, quis avaliar, né? Como as estereotipias influenciavam nesse uso, quanto tempo do uso era dedicado a hiperfocos deles, né? E como eles faziam para acessar esse conteúdo dedicado a esses hiperfocos. Então, se era por pirataria, se eles pagavam por serviços específicos e assim vai, porque isso pode ser um problema socioeconômico também, afinal nem todo mundo está com dinheiro para manter seu conteúdo na web de forma legal em dia. Avaliei como os déficits comunicacionais se manifestavam na web, já que essa possui um formato comunicacional bem diferente por si só, né? A conversa é assíncrona geralmente, tem muito
meme, muita brincadeira, muito sarcasmo e assim vai. E por fim, o último aspecto que foi avaliado foi como era a socialização dessas pessoas online, exatamente por conta da influência dessas diferenças de comunicação e também porque o acesso a pessoas que gostam dos mesmos assuntos que essas pessoas que estão no espectro autista é facilitado. Então é mais fácil encontrar certas comunidades online do que encontrar presencialmente, né? E eu quis avaliar o impacto disso. Depois de ter feito as entrevistas, a gente colheu os resultados. A maioria das pessoas usa a internet por muitas horas, a menor quantidade foi 7, com algumas pessoas chegando a 14, 16 horas. Todos eles responderam que usam basicamente para lazer, mas também todos têm um uso expressivo para fim profissional. 2 deles responderam que usam tanto para fim profissional quanto para lazer. Nenhuma rigidez de rotina foi observada, provavelmente, como eu já falei, porque a web já está enraizada nessas rotinas, o uso da web, né? Estímulos sensoriais foram um problema universal, todos eles reclamaram de estímulos sensoriais, embora cada um reclamasse de um aspecto diferente. Alguns reclamaram mais do som, outros da notificação, outros de vídeos e assim vai. Com relação à estereotipia, só 2 entrevistados tiveram seu uso afetado e foram 2 situações bastante específicas, então acho que não foi nada digno de nota. Embora não tenha sido algo que eu me propus a investigar originalmente, acabou que com as entrevistas eu percebi também que todos eles relataram problemas de concentração que só existiam no ambiente da web, seja por causa dos estímulos que a web causa, seja por causa do formato da comunicação que é assíncrona, ou porque tem muitas imagens e assim vai. A linguagem informal que impera lá na web, né, como esperado, foi outro problema, já que é cheia de sarcasmos, metáforas, envolve conhecimentos implícitos, um bocado de sentidos figurados. Certas comunidades da web desenvolvem aspectos próprios de comunicação que eles têm muita dificuldade de entender também, e assim vai. Utilizar emojis, gifs e memes também foi algo que a maioria reclamou muito, mas não necessariamente por problemas em reconhecer expressões faciais, que eles geralmente têm, ou seja, não por problemas de reconhecer emoções, mas sim porque eles não conseguiam antever como o receptor reagiria a essem imagens, entendeu? Então eles sabem que um emoji chorando é um emoji triste, mas eles não conseguem garantir que o receptor vai interpretar isso também. Aí isso fica muito pior conforme esses recursos são combinados. Então se você botou 2 emojis, 3 emojis juntos, aí piorou tudo. A pessoa tem mais dificuldade ainda para entender. Por fim, eu reparei que a web ajuda bastante eles em aspectos sociais, exatamente pelo que eu falei dos hiperfocos. Todos os entrevistados preferem um formato assíncrono de comunicação. E eles também gostam bastante do fato de, por exemplo, se você não quiser falar com alguém na web, você simplesmente não fala, bloqueia ou não puxa assunto e assim vai. Ou seja, eles gostam do fator seletivo da comunicação da web, além do fator assíncrono, né, de comunicação. E todos eles são engajados em comunidades digitais específicas. Embora 2 dos entrevistados tenham falado que elas são tão tóxicas quanto qualquer outra comunidade presencial. Dessas comunidades, pelo menos uma sempre tinha relação com algum dos hiperfocos desses entrevistados. Bom, então foi isso aí que eu consegui coletar nesse primeiro momento. E agora é começar a pensar em soluções e melhorias, em algo que eu possa empreender, né, para dar mais qualidade de uso a essa parcela populacional afetada pelo transtorno do espectro do autismo. Obrigado.